uma história ainda sem um final. A parábola do filho pródigo. Todos nós a conhecemos, já ouvimos tantas vezes, já vimos várias imagens tentando representar essa parábola. Alguns pintores famosos já fizeram belíssimos quadros representando algumas cenas dessa parábola. E eu coloquei aqui na sequência, quem está com o passador poderá colocar o slide, onde aparece a obra do Albrecht Dürer, famosíssimo pintor, que retratou o filho perdido, filho pródigo, debatendo-se entre os porcos. Um outro pintor chamado Burnand, pode passar ali, capturou na sua representação dessa parábola, capturou o retorno do jovem à casa paterna. Outro pintor chamado Liston Shaw fez uma outra gravura um pouco diferente, mostrando o pai em casa, parado, olhando para o horizonte, na esperança de ver o seu filho. Outro pintor, Rembrandt, famosíssimo também, dedicou uma série de quadros, uma série de imagens a essa história, entre elas duas que eu destaquei aqui. O filho pródigo na taverna e o retorno do filho pródigo. Curiosamente, eu não encontrei nenhuma representação, nenhum quadro que tivesse o filho mais velho, que representasse o filho mais velho. E eu fiquei imaginando como poderia ser esse quadro, como poderia ser essa imagem, a imagem que eu pedi para a inteligência artificial fazer, vocês já conhecem lá do convite, está aí. Talvez fosse mais ou menos isso que eu pintaria se eu fosse um artista e tivesse que representar em uma gravura o filho mais velho, talvez não com essa perfeição toda, obviamente, porque não é o meu talento desenhar, a inteligência artificial nesse sentido é muito superior. Mas eu pintaria um quadro mais ou menos assim, imaginando o filho mais velho, de pé, altivo, carancudo talvez, energicamente postado, à frente de casa, exalando algum tipo de autossuficiência, onde já se viu meu pai fazer isso, receber esse filho bastardo de volta, o rosto desse filho mais velho, representando algum tipo de decepção, algum tipo de revolta e, certamente, um profundo desprezo pela situação como todo. Especialmente o seu desprezo por aquela casa regida pela graça, pelo perdão, pela festa e pelo triunfo do amor de um pai para com o seu filho, que volta arrependido e é recebido de volta com festas. Foi essa imagem que a inteligência do Mark Zuckerberg conseguiu fazer. Talvez, se eu tivesse talento, acrescentaria mais alguns detalhes a essa imagem aí. Tentem imaginar comigo. Eu acrescentaria, diante do filho, a imagem do pai, como um contraponto a essa imagem autossuficiente do filho. O pai transbordando amor, transbordando misericórdia, convidando também este filho, venha participar conosco, esse nosso irmão, esse seu irmão, o meu filho voltou, vamos celebrar, vamos nos alegrar com isso. Talvez acrescentasse esse detalhe. Vocês conseguem imaginar essa cena na mente de vocês? Desse pai? Conseguem imaginar as feições desse pai de amor, em contraste às feições duras do filho mais velho,
que não quis entrar? Vejam, é importante nós observarmos que essa parábola do filho pródigo e mais algumas que aparecem versículos antes, elas foram contadas por Jesus em um momento em que ele é confrontado pelos fariseus. Os fariseus, saduceus, homens do templo, conhecedores da lei, que criticavam Jesus porque ele se misturava com publicanos e pecadores, com pessoas simples, pessoas à margem da sociedade. Criticavam Jesus por ele fazer isso. E Jesus está dando uma resposta bem clara e bem direta a esses fariseus. Quando, por exemplo, ele no verso 30 aqui, registrado no Evangelho de Lucas capítulo 15, coloca na boca desse filho mais velho essas palavras. O filho acusando o pai: esse teu filho desperdiçou tudo, e o Senhor o recebe com festas. Imagine o filho tentando dar uma bronca no pai. Era o que os fariseus estavam fazendo. No fundo, era isso que os fariseus estavam fazendo ao criticar Jesus. Note que nessa fala do filho mais velho, que diz para o pai dele: esse teu filho desperdiçou tudo, notem que ele não fala esse meu irmão, ele fala esse teu filho. Para o altivo e irredutível filho mais velho da parábola, o seu irmão mais novo havia gastado tudo e por isso não merecia ser recebido de volta na família. Não deveria e não mereceria nem mesmo ser chamado de meu irmão. Esse teu filho desperdiçou tudo. Essa atitude, obviamente, contrasta em muito com a atitude de amor, a atitude de generosidade desse pai que celebra o retorno do filho e manda matar o novilho mais gordo, aquele que provavelmente o filho mais velho estava ajudando a engordar para alguma ocasião especial. Mas a postura desse pai é uma postura de infinita misericórdia, de perdão, de graça, de amor. E representa, obviamente, o próprio Deus, o próprio Jesus, que se coloca diante de nós e sempre de novo nos chama de volta para si, nos recebe em seus braços. Mas vejam, o pai, ele não é generoso apenas para com o filho mais novo, aquele que volta arrependido. Ele é generoso também para com o filho mais velho. Mesmo diante da arrogância desse filho mais velho, que chega ao ponto de querer criticar a atitude do pai e que se recusa a reconhecer o seu irmão, como parte da família, o pai responde a esse filho mais velho o seguinte: meu filho, você está sempre comigo, você está sempre aqui. Tudo o que é meu é seu também. Vejam, há uma relação de amor, uma relação que não é abalada apesar da atitude do filho mais velho. O pai estende a graça ao filho mais novo. Tudo que é meu é seu, e continua sendo. É seu, continua sendo. O pai não desiste de chamá-lo de filho. Meu filho, você sempre esteve comigo. Você ainda faz parte da minha família. Eu quero que você continue fazendo parte, apesar dessa sua atitude arrogante para com o seu irmão mais novo. Mas o que eu quero que vocês observem aqui nessa parábola é que ela não termina com um desfecho claro. A parábola de Jesus parece que deixa um ponto de interrogação. Ou seja, não sabemos se o filho mais velho aceitou ou não o convite do pai para entrar à festa. Não sabemos. Jesus não conta essa parte.
Apenas apresenta uma lição importante do próprio Jesus em cima dessa história. Era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, nas palavras do pai da parábola, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo. Era como se estivesse morto. Talvez o pai já estivesse pensando que o filho havia morrido. Esse seu filho estava perdido e foi achado. Ditas essas palavras, o texto bíblico de Lucas segue com outras narrativas, deixando justamente essa interrogação. Será que o filho mais velho aceitou o convite para entrar na festa ou não? Não sabemos. Mas eu creio que Jesus tinha um propósito ao deixar essa parábola sem um final. Ao menos deixá-la com essa interrogação. A parábola reflete, na verdade, a jornada de cada um de nós. Reflete a jornada de cada alma diante do Evangelho, diante do convite do Pai amoroso. Essa parábola reflete o convite que o Pai faz a você, a mim, a cada um de nós. Ali está a porta estreita. A porta estreita, o portal que conduz à casa do Pai, o reino da graça, aonde reina a paz, a alegria e o Espírito Santo. Ali está o Salvador, convidando: venha festejar comigo. Vinde após mim, venha, tome sua cruz, siga-me. A boa nova da graça divina, porém, ela muitas vezes incomoda aquelas pessoas autossuficientes. Autossuficientes, aqueles que julgam melhores do que os outros, aqueles que se julgam fiéis, obedientes, tradicionais seguidores dessa ou daquela denominação. Sobre essa postura, muitas vezes arrogante, William Bush escreveu o seguinte: eu gostaria muito de dizer a esse filho mais velho: muito bem, meu caro filho mais velho, você é gente fina, mas de que tudo isso adianta? Não percebe que você está do lado de fora da festa? Você ainda não percebe que você está no campo? Está longe do Pai, da sua alegria, e ainda está se consumindo com raiva? Você não percebe isso? Não vê que, ao contrariar a vontade do Pai, ao não aceitar o convite amoroso do seu Pai, você também acaba se tornando um desobediente? E talvez até alguém pior do que o seu irmão? Você precisa da graça, assim como o seu irmão precisou e recebeu. Seria uma resposta e tanto para esse filho mais velho, um autor chamado William Bush, que propõe isso. Gostaria de dizer isso ao filho mais velho. Mesmo alguém atuante, ativo, aparentemente obediente, se for alguém autossuficiente, alguém arrogante, está se afastando, está afastado de Deus. Assim como o pior dos pecadores está afastado de Deus, ainda não está na festa, ainda não está no gozo do seu Senhor, como diz o texto bíblico. Todos nós necessitamos dessa graça, todos nós necessitamos do perdão, assim como aquele filho mais novo recebeu. Todos nós somos chamados a retornar, a estar na casa do Pai, estar com o nosso Deus, reconhecer que somos humanos, frágeis e precisamos dele. O apóstolo Paulo disse isso: não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Não existe. Todas pecaram e se afastaram da presença gloriosa de Deus. Mas, acrescenta o apóstolo Paulo, mas, pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que nos salva. Reconhecer essa verdade, reconhecer esse convite é um desafio
para quem se acha mais digno do que os outros, como aqueles fariseus daquele tempo. Infelizmente, como muitas pessoas ainda nos dias de hoje. Como o filho mais velho, muitos estão, talvez, ainda parados diante da porta. Talvez com braços cruzados em uma atitude de arrogância, avaliando se esse ou aquele irmão é digno ou não é digno de receber a graça. Mas a porta está ali. A porta permanece aberta e o pai está à porta, falando também com o filho mais velho: entra, venha festejar conosco, venha, entregue a sua alma a Cristo de fato, de verdade, creia de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, viva de fato aquilo que você diz crer, viva de fato, aceite esse convite, receba a salvação. É por isso, acredito eu, é por essa razão que Jesus deixou essa história com um final em aberto, uma interrogação. Você, ouvinte, leitor dessa parábola, você é convidado a escrever o final. Você que deve escrever esse final com a sua própria vida. Com a sua própria vida. Na essência da narrativa de Jesus, o pai tenta abrir os olhos daquele filho mais velho. Tenta abrir os olhos dele, dizendo: este é o teu irmão. É o teu irmão. Sangue do teu sangue. Ele estava perdido e agora foi achado. Estava morto e reviveu. Como é que você consegue ser tão duro assim com ele? Você não tem compaixão do seu próximo? É o que Jesus continua dizendo a cada um de nós também. Por isso, prezados irmãos em Cristo, somente aquele que ama de verdade, aquele que ama verdadeiramente consegue enxergar a magnitude da graça de Deus. A magnitude da graça de Deus, tanto na vida do seu irmão mais novo, quanto na sua própria vida. Porque nós estamos na situação do irmão mais novo também. Assim como estamos, muitas vezes, na situação desse irmão mais velho. E só quando nós, de fato, entendemos, enxergamos a magnitude da graça de Deus, tanto na vida do irmão mais novo, quanto na nossa própria vida, só aí seremos, de fato e de verdade, capazes de amá-lo como a nós mesmos. Que é o que Jesus pede. Ame os outros como você ama a você mesmo. A você mesmo. Querido irmão e irmã em Cristo, meu ouvinte, nesse momento, você já pensou como seria, ou como poderia ser o final dessa parábola? Como seria o final, baseado na tua própria experiência de vida e na tua visão de mundo, de igreja? Como seria o final dessa parábola? Será que o irmão mais velho aceita o convite, entra para festejar, ou ele permanece ali, ainda na porta? Pense nisso. Que Deus o abençoe.